Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos para mais fatos relevantes, né? Eu tô fazendo esse novo formato onde eu coloco aí o fato relevante escancarado e nós vamos lendo junto. Se estiverem gostando, dá aquele joinha, dá aquele like, deixa nos comentários. Se preferir eu aparecendo na tela aí, não tem problema também, mas deixa a sua opinião, beleza? Bom, nós vamos falar aí do fundo ALZR11, ok? E aí, tá, que já começa aqui, ó, serve-se do presente para informar os cotistas do mercado geral que, em complemento aos comunicados ao mercado no dia 14 de abril, 25 de agosto e 13 de julho, que eu acabei até pulando aqui, o fundo assinou nesta data, ou seja, o instrumento particular de compromisso irretratável e irrevogável. Acho bem interessante como foi deixado isso bem explícito pelo comunicado do fundo, né? De venda e compra de bem imóvel e outras avanças, ou seja, o compromisso. Alienando o imóvel localizado na Avenida das Nações Unidas, 18.001, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Locado para Clariante Brasil LTDA, com área de terreno de aproximadamente 32.834 metros e área construída de aproximadamente 29.463 metros quadrados, né? Para uma sociedade de propósito específico, indicado pela KSM, pelo valor aproximado, olha só, de pouco mais de 203 milhões de reais, sendo que 85.818.240 reais e 86 centavos pagos já para o fundo na presente data e o restante mediante a quitação, olha só, quitação ou assunção pela compradora da securitização, que deverá ocorrer até dia 10 de outubro de 2022, concomitante com a transparência definitiva da propriedade do imóvel, né? Olha só. Então o fundo já se desfez, né? Parece que não... Me pareceu um pouco curioso, não sei muito o que pensar, mas é bem curioso a forma que colocaram, né? Irretratável e irrevogável. Eu não sei se isso partiu da parte do comprador ou do próprio fundo, né? Que se quer se desfazer do imóvel. Mas o fato é que deixaram bem claro, não tem volta. E de qualquer forma, o comprador já fez aí o pagamento de 85, pouco mais de 85 milhões, quase 86 milhões de reais. E aí falta o restante, né? Bom, vamos ver, eu destaquei os principais fatos, os principais pontos. Então vamos ver aqui, ó, vou aumentar mais um pouquinho na tela para vocês. A administradora, em conjunto com a gestora, estima que os impactos financeiros para a fusão serão dois, né? Então, primeiro, impacto pela venda do imóvel. O lucro será definido em breve, o que me chama um pouco de atenção. Quem acompanha o canal aqui sabe que vários fundos imobiliários já começam a falar a respeito sobre a lucratividade. Comprei por tanto, está sendo vendido por tanto, existe uma porcentagem maior de lucratividade em cima aí do laudo de compra, o laudo seguinte, do ano subsequente e assim por diante. Vai munindo o cotista de informações. Entretanto, o fundo aqui, ele é um pouco invasivo, né? Ele não fala exatamente o que tá acontecendo, ele não fala porque quais são o possível lucro que o fundo pode ter. E isso me chama um pouco de atenção. Eu não gostei disso no fundo. Ele já deveria falar pelo menos uma expectativa. Ele já deveria mencionar para o cotista quanto que ele já comprou pelo imóvel, e por mais que esse número ele acabe mudando, ele dá um parecer. Então assim, o lucro será definido em breve. Isso já deveria ter definido antes, né? E informar o cotista. Então eu não gostei muito dessa parte. Quem acompanha aqui o canal sabe como que funciona outras gestoras que acabam fazendo esse tipo de comunicado. Conforme a apuração dos custos finais relacionados à conclusão dessa alienação e sua divulgação ocorrerá tão logo isso aconteça. Isso já deveria ter acontecido, na minha opinião, é claro.
Bom, B, impacto do não recebimento do aluguel. O aluguel do imóvel representa aproximadamente 12 centavos por cota ao mês. Já após os efeitos da securitização, sendo que o montante não distribuível recebido pela venda do imóvel será investido nos termos do regulamento do fundo, ou seja, esses 12 centavos não vão vir para o cotista, né? Eles serão, de acordo com o regulamento, eles vão acabar colocando em outro imóvel, né? Sem mencionar, porque nem faria muito sentido eles assim, venderem um ativo para só distribuir, fazendo uma espécie de amortização. Porque é bem representativo, né? São 12 centavos. É uma parcela bem significativa do dividendo. Continuando, de maneira que os rendimentos das referidas aplicações contribuam temporariamente na mesma proporção dos rendimentos mensais provenientes do contrato de locação clareante, e serão devolvidos ao fundo até a data de transferência definitiva da propriedade do imóvel. E aí, nessa segunda parte, ele diz que a securitização vai recompensar os mesmos 12 centavos. Então, a princípio, o fundo acredita que o cotista não será impactado, né, nos dividendos, porque está se fazendo desse ativo, ok? Mas fica a dúvida, né? Vai ser reinvestido aonde esse dinheiro, né? O fundo precisa, eu sempre falo isso, precisa deixar claro, por mais que já tenha falado, é importante reforçar. Bom, o terceiro ponto colocado aqui pelo fundo, por fim, em linha com o anunciado nos relatórios gerenciais de junho e julho de 2022, o fundo pretende distribuir o lucro de caixa resultante dessa transação, conforme estabelecido em legislação vigente. E aí fica, na minha opinião, um pouco dúbio, né? Na parte de cima ele diz que vai seguir aqui, ó, bem nessa parte aqui, ó. Sendo que o montante não distribuído e recebido pela venda do imóvel será investido nos termos do regulamento do fundo. E aí, logo embaixo, no terceiro ponto, ele fala que a transação, que o fundo pretende distribuir o lucro caixa resultante dessa transação conforme estabelecido pela legislação vigente. Ficou um pouco dúbio. A gente não sabe aí se eles vão comprar outro imóvel de acordo com essa venda ou eles vão distribuir pra gente. Vamos ver, né, como que o fundo... Poxa, fundo, tem que deixar claro. Às vezes, até talvez aqui até seja uma forma técnica de falar a respeito de como vai fazer com o que vai fazer com o dinheiro. Mas lembra, o fundo precisa lembrar, os cotistas, a maioria dos cotistas são pessoas físicas, pessoas que não entendem o jargão e aí precisam de ajuda, né? Bom, de qualquer forma, fica essa a situação. Pode ser que o fundo aqui faça a distribuição só do lucro, entendeu? Então assim, a parte que não é do lucro, por exemplo, foi comprado por 1 milhão e vendido por 1 milhão e 200. 1 milhão o fundo vai reinvestir em outro imóvel e os 200 mil ele vai distribuir aí para os cotistas. Ao que dá a entender, é isso que o fundo vai acabar fazendo. E aí ele vai distribuir os 200 mil, que seria o lucro caixa resultante da transação. Bom, pessoal, vamos agora para o próximo aqui. Nós vamos falar agora do CACR11. Vou aumentar aqui na telinha para vocês, ok? Para ficar grande aí, ficar bom para vocês poderem enxergar. Bom, vamos falar aqui porque o fundo fez uma aquisição e nós vamos ler então junto aqui para entender. Bom, o fundo vem informar os cotistas e ao mercado em geral que concluiu em 9 de setembro a aquisição parcial, destaquei para vocês, da primeira série da nona emissão de certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, um CRIs, da Bari Securitizadora, os quais foram objeto de distribuição pública. E aí ele vai falar a respeito ali, tudo bem? Bom, quais são as principais características dessa compra, né, desse CRI? Bom, o primeiro é o valor total de aquisição, que são 16 milhões e 500 mil reais. E a quantidade de CRIs são 16.500 na quantidade de CRIs que foram comprados. A remuneração dos CRIs são de acordo com 12,68
25%, né? Seriam 12,6.825%. Fica mais fácil aí pra galera. De qualquer forma, é um bom... é pré-fixado, é um CRI pré-fixado, então já está estabelecido, o fundo já sabe o quanto vai receber no final, né? E temos aí também a atualização monetária, que será de acordo com o IPCA. Data do vencimento do CRI será dia 26 de abril de 2027. A periodicidade de pagamento da remuneração, juros pagos mensalmente nas datas de pagamento, conforme o cronograma de pagamento dos termos de securitização. Bom, tem a forma de amortização, que será de 0,5 do saldo devedor pagos mensalmente nas datas de pagamento, conforme o cronograma. Tem a amortização cash sweep, acho que é assim que se fala. De qualquer forma, desde que o fundo de obras passou de 105% do valor remanescente para o término das obras. Porque quem não ainda, às vezes isso acaba passando desapercebido, mas quando você faz uma compra de CRI, você está investindo em alguma empresa, você está emprestando dinheiro para alguma empresa que ela vai provavelmente construir um imóvel, tá bom? E, então por isso tem essas informações. E também por isso que tem as garantias, né? A gente pode ver que o lastro do CRI, ó, onde está, vai ter até a sociedade, o endereço e as garantias. Então, alienação fiduciária dos imóveis, alienação fiduciária de imóveis adicionais, que são as garantias que a pessoa que pegou, a empresa que pegou, então, ali um empréstimo, ela coloca para conseguir, né, para pegar esse empréstimo. Então, ela coloca, quero X valor, e para isso eu coloco tais bens como garantia, tá bom? É basicamente isso. Como ele é uma espécie de já pré-fixado, um CRI pré-fixado, a gente já sabe quanto vai ganhar no futuro, é legal que nós podemos fazer então aí um comparativo, né? Jogar numa calculadora composta aí e facilmente saber quanto que vai chegar no ganho lá no final, tá bom? Então, eu oriento você, né? Se você quiser saber aí, pesquisa no Google a calculadora composta, você já sabe a taxa, sabe a quantidade de anos, que são 5 anos, e sabe o valor investido. E aí você vai saber quanto que vai pegar no futuro, né? Quanto que o fundo vai acabar tendo o lucro, tá bom? Bom, e vamos então para o último aqui, fato relevante. Esse aqui é bem mais tranquilo, do fundo RBCO11. O fundo vem informar os seus cotistas ao mercado que, conforme definido em Assembleia Extraordinária de Cotistas, realizada por meio de consulta formal encerrada em 26 de agosto de 2022, em 16 de setembro de 2022, haverá a substituição da atual administradora, olha só, pela nova administradora, e o serviço de escrituração das cotas do fundo passará a ser prestado pela nova administradora, em substituição à antiga. Bom, a partir então, o fundo reforça mais uma vez, né? A partir do dia 16 de setembro, portanto, qualquer comunicação relacionada ao serviço de escrituração de cotas deverá ser direcionada aos contatos indicados abaixo e está aparecendo aí para você, ok? Bom, pessoal, esse último fato relevante foi bem mais tranquilo, né? Mas aí fica para vocês a informação. Lembrando, pessoal, curte, compartilha, deixe suas dúvidas. Pessoal, eu vou fazer vídeos falando sobre relatórios gerenciais. Bruno, eu quero que você fale sobre... Faça a leitura do relatório gerencial X, Y, Z. Deixa nos comentários, que aí eu vou ter como fazer para vocês, tá bom? Bom, meu nome é Bruno Silva e nos vemos no próximo vídeo.